Olá, eu sou Neide Dias e hoje a gente vai conversar um pouco sobre ergonomia, né? A ergonomia hoje ela é uma parte essencial dentro dos ambientes de trabalho, mas não só no ambiente de trabalho, mas também na vida de todos, né? E o que é ergonomia? Como promover a ergonomia ou promover como vamos fazer a promoção de saúde, né? Promovendo eficiência e bem-estar no ambiente de trabalho. Como fazer isso? E o que seria? Primeiramente, vou falar um pouco sobre a Neide. Quem sou eu, né? Eu sou a Neide Dias. Eu sou a filha da Maria José e do Floriano, mãe da Camille. Sou fisioterapeuta, tenho pós-graduação em saúde da família com docência do ensino superior. Sou fundadora e CEO do Terapia Continuada. Sou consultora e instrutora de ergonomia do trabalho pela rede de consultores e instrutores do Brasil. Pelo Sebrae, sou consultora e instrutora pelo Instituto Cuia também. Então, a minha história é um pouco, todas elas são voltadas para a área de saúde. Eu sou fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia, trabalho com pacientes, com reabilitação de pacientes. E hoje eu me encontro nesse mundo a qual eu me apaixonei, que foi pela ergonomia, onde a gente traz saúde e bem-estar no ambiente de trabalho, fazendo a prevenção, né? Então, o que é ergonomia? Essa tão sonhada promoção de saúde no ambiente de trabalho. Como eu posso fazer para que isso aconteça, né? A ergonomia, ela é o estudo da adaptação do trabalho às características psicofisiológicas e psicológicas do ser humano ao seu ambiente de trabalho. Então, quando a gente fala de ergonomia, a gente está falando do todo, a gente está falando do equilíbrio, a gente está falando do local, a gente está falando da postura, a gente está falando da harmonia que a ergonomia vai trazer em prol da função desenvolvida pelo colaborador. Então, é importante lembrar que a ergonomia é uma adaptação, mas o colaborador vai ter que se adaptar a esse ambiente também. Não é só o ambiente que tem que se adaptar ao colaborador, mas o colaborador ele tem que se adaptar ao ambiente. E como promover essa eficiência e bem-estar nesse ambiente de trabalho, né? Como eu posso iniciar a ergonomia dentro do meu ambiente de trabalho? Então, é muito importante que lembre-se de duas coisas. Primeiro, se eu já tenho os riscos mapeados, ou pelo PGR ou pela avaliação ergonômica preliminar, ou se não, eu posso iniciar com o diagnóstico através da avaliação inicial de risco, né? Que é a avaliação ergonômica preliminar, ou através do PGR, se a empresa já tem, para fazer só o gerenciamento. E o que é isso, né? O diagnóstico, ele é o mapeamento dos riscos que você tem na empresa. A AET é a análise ergonômica do trabalho, somente naquela área qual foi encontrado aquele risco. E aí essa quantificação, ela vai ser determinada se é grau 2 ou 3, ela já tem que ir para uma análise. E aí esse PGR, ele é o Programa de Gerenciamento de Risco. É todos o mapa dos riscos dentro de um documento, dentro de um laudo. E aí esse laudo ele vai ser acompanhado. Via de regra, hoje, ele virou o queridinho das empresas. Por quê, né? E o porquê do PGR ser tão importante? Porque é lá que você consegue fazer o gerenciamento desses riscos e a redução ou eliminação, ou se não consegue eliminar, pelo menos reduzir. Mas, de certa forma, tem que ser feito o acompanhamento desse PGR. E o que são esses riscos, né? Quando se fala de riscos, é muito importante que você entenda que os riscos não são só posturais, eles trazem riscos para várias funções. E aí, dentro dessas várias funções, aqui tem um exemplo mais voltado para as empresas que trabalham com tecnologia hoje, né? Tem um exemplo, eu só citei alguns exemplos, é importante frisar isso, aqui não é uma receita, aqui é apenas um tema de palestra, uma palestra onde está sendo ministrada para as empresas entender como ela pode iniciar a prevenção de risco na sua empresa, assim também como é que ela pode fazer para que inicie esse processo, para fazer esse mapeamento, se ainda não tem, se já tem, qual é
o que ela tem que fazer, por exemplo, o mapeamento, eu já tenho um mapeamento, então eu já tenho um PGR, eu preciso do quê? Você precisa que seja feita uma avaliação em cima desse PGR, com essa quantificação de risco, e aí depois disso é feito a prevenção, que é montados protocolos voltados para essa prevenção. Aqui são riscos ergonômicos encontrados, principalmente na área de tecnologia, né? Quem trabalha com escritório, quem trabalha como caixa de supermercado, quem trabalha, enfim, quem trabalha com computadores. Você está vendo que tem um posto que está inadequado, que é um posto improvisado, digamos assim, e o outro posto ele está corrigido, que são com todas as ferramentas de redução de risco já implementadas. Outro risco são movimentos de repetitividade, né? E o que é a repetitividade? Os movimentos repetitivos são aqueles em que você consegue ter uma repetitividade naquele segmento. Pode ser na mão, pode ser de repente nos dois braços, ou pode ser, vai depender da função que você desenvolve dentro do segmento que está com aquele risco. Por exemplo, pode ser uma pessoa que trabalhe com carga e descarga, pode ser uma pessoa que trabalhe com tecnologia, mas também pode ser um pedreiro, por exemplo, pode ser qualquer pessoa que trabalha nesse âmbito da repetitividade, que tenha repetitividade daquilo que ele está fazendo continuamente, ali durante aquele desenvolvimento da função. Aqui tem outro exemplo, que é um exemplo de mobiliários, equipamentos adequados para um ambiente de trabalho, que é um ambiente de trabalho harmônico, onde ele já está adequado para o trabalho, né? Aí não é um posto de trabalho improvisado, é um posto de trabalho já realmente para receber o seu paciente. Então, ele está totalmente adequado, ele está com o computador, ele está com a cadeira ergonômica, ele está com a mesa, ele está com... esse computador, ele tem como fazer a altura ou elevar ou reduzir, depende da pessoa que está sentada. É importante lembrar que sempre que tem o posto de trabalho, como ele é uma adequação para o funcionário, muitas vezes o funcionário pode ter uma altura acima daquela que esteja ali naquele posto de trabalho. Então, nesse caso, o posto de trabalho vai ter que se adequar ao funcionário. Então, vai ter que ser colocado bases, onde isso aumente a altura também, para que esse computador fique na altura adequada, para ele poder fazer uso do computador e poder estar desenvolvendo sua função ali com a maior qualidade durante esse desenvolvimento. A gente viu lá atrás que o não uso da postura correta, a gente vai ter algumas doenças, né? No caso, dor de cabeça, pode ter problemas na coluna, pode ter outras patologias que eventualmente não estão, podem ser reduzidas ou podem não acontecer se você tratar isso de uma maneira correta, fazendo de uma forma correta o uso daquilo que você precisa fazer para o desenvolvimento da sua função. Então, aqui é uma falta de descanso, né? E o que é a falta de descanso? Quando a gente fala da falta de descanso, eu estou falando de pausas, eu estou falando de... Mas nesse caso em específico aqui, a gente não está falando de uma falta de descanso comum. A gente está falando de uma falta de descanso onde o ambiente de trabalho estaria adequado, mas este funcionário não está conseguindo fazer com que esse sono não aconteça no horário de trabalho. E aí é um ponto a qual a gente se refere com muito cuidado, porque, antes de mais nada, esse colaborador é uma pessoa. Ele tem vida real, ele trabalha, ele tem uma vida, ele pode ter uma família. E aí a gente não sabe o que de fato está acontecendo com ele externo. E aí que nessa hora a gente se faz a seguinte pergunta. Minha empresa está adequada, mas o colaborador... Tem alguma coisa que está errada com esse colaborador, porque ele está dormindo no trabalho, eu dei posto de trabalho adequado, eu dei tudo que ele precisava e agora ele não está conseguindo desenvolver sua função.
Ótimo. Não quer dizer que o posto de trabalho adequado, esse colaborador ele não tenha alguma patologia, ele não venha adoecer. Pode acontecer desse colaborador adoecer, até porque ele é uma pessoa, ele é um ser humano. E pode acontecer isso, independentemente do posto de trabalho estar montado. Neide, quer dizer que eu vou montar o posto de trabalho e isso pode acontecer e o colaborador pode estar doente, pode adoecer? Pode, minha gente. O colaborador, ele é uma pessoa, como ser humano normal, tem patologias que não são só patologias que podem vir por Leo-Dorft. Tem patologias que podem acontecer por outros mecanismos de viabilidade. Então, o que a gente faz nesses casos? O gestor imediato pode estar fazendo com que esse colaborador entender o que está acontecendo com esse colaborador, tentar ver de alguma forma, se for o caso da empresa tentar ajudar, ótimo, se não, a empresa não está obrigada a ajudar, mas ela tem que entender para que possa dar o auxílio necessário para que esse funcionário seja atendido e ele tenha todos os atendimentos. Até porque é uma promoção de qualidade, então, independentemente disso, a empresa também tem sua corresponsabilidade, mesmo que detecte que esse problema não é interno, seja externo. Mas esse colaborador, ele é um colaborador interno e externo, porque ele é uma pessoa que ele tem uma vida fora, mas ele trabalha na empresa. Então, querendo ou não, ele também é uma pessoa, e essa pessoa, ela merece todos os cuidados, tanto dentro quanto fora. Não quer dizer que a empresa vai fazer a parte externa. Essa parte externa fica por conta do colaborador e buscar ajuda necessária para que possa, naquele momento, estar ajudando da melhor forma possível. Então, é muito importante que o colaborador esteja atento para esses pontos. E o que é que se fala de gerenciamento de risco? O que é esse gerenciamento de risco hoje, que virou o queridinho das empresas? Que é o PGR, né? O gerenciamento de riscos ergonômicos. Então, o gerenciamento de riscos ergonômicos nada mais é do que a implementação dos riscos mapeados na avaliação ergonômica preliminar, na AET, na AEP e no PGE. Então, quando eu tenho esses documentos, eu tenho os riscos mapeados. Esses riscos mapeados, eu vou ter a área, eu vou ter o grau de risco que existe neles, e aí, em cima disso, eu vou ver a necessidade. Na maioria das vezes, todos eles precisam de treinamento. E logo em seguida, vai precisar de um protocolo de acompanhamento para reduzir ou eliminar esses riscos. E como fazer isso, né? Como ter isso para ser reduzido? E aí vem mais uma pergunta. Neide, todos os riscos podem ser reduzidos? Sim. A resposta talvez seja sim. A gente consegue reduzir, na maioria das vezes, quase todos os riscos. Mas, na maioria das vezes, não é possível eliminar esses riscos. Porque a função, ela não deixa de existir. O risco existe, a função existe. Agora, o que tem que ser feito é protocolos de acompanhamento e tratamento para que esses riscos não sejam tão altos. Tem que ser reduzido e chegar ao ponto de que a gente possa ou reduzir, alguns riscos são eliminados, mas outros não é possível devido à função que é desenvolvida. E como é esse acompanhamento com esse protocolo, né? Eis a pergunta. Como é esse acompanhamento com esse protocolo? Hoje a gente faz da seguinte maneira. Eu, Neide, faço dessa forma. Então, o acompanhamento de risco com protocolo é o protocolo. A gente implementa o protocolo de tratamento ou redução de risco dentro daquelas funções e daquelas áreas de risco mapeadas. E aí, durante um mês, faz aquele tratamento, que aquele protocolo foi definido. E aí, no final de cada mês, é realizado um treinamento, é realizada uma avaliação, onde essa avaliação vai para o funcionário, esse funcionário responde essa avaliação, e aí ele retorna essa resposta e vou fazer um relatório em cima dessas respostas fornecida por os colaboradores daquela empresa. E aí, como é que é feito isso, né? Como é que a gente faz isso hoje?
A gente faz um relatório, esse relatório vai ser uma quantificação dos riscos que foram reduzidos, assim também como vai ter a quantificação daqueles riscos que a gente não conseguiu reduzir. Então, quando a gente fala do relatório, a gente está falando de resultados, ou positivo, ou não positivo, ou resultados que ficaram igual estavam, não conseguimos reduzir com o protocolo aplicado. Isso quer dizer que o protocolo deu errado? Às vezes não é que o protocolo deu errado, vai depender de muitas coisas, depende. Se esse funcionário conseguiu fazer toda a parte que cabia a ele fazer de maneira correta, se ele está fazendo as pausas que foram implementadas no treinamento dentro do protocolo, se ele está fazendo elas, se ele está, por exemplo, o colaborador sentia muitas dores de cabeça e lá no começo da avaliação foi detectado que esse colaborador não tomava água o suficiente. A gente sabe que é comprovado que a falta de hidratação faz com que esse colaborador vai ter enxaqueca ou vai ter dor de cabeça. Então, logo aí a gente já está sabendo que essa dor de cabeça não foi reduzida pelo fato, talvez, ele não ter conseguido tomar a água que ele deveria tomar ali. E aí a gente faz novamente, ver dentro dessas questões que foram feitas, é muito importante porque a gente faz em cima desses riscos que foram mapeados, e aí esses riscos, esses protocolos, eles vão ser feitos esse questionamento lá na avaliação. Se foi detectado que ele não tomou água suficiente, por exemplo, para ter aquela dor de cabeça, então a gente vai voltar novamente, rever o protocolo, talvez não mudar de imediato, mas fazer com que esse colaborador faça de maneira correta o que ele tem que fazer. E o que é uma avaliação contínua mensal quantificada, né? Nada mais é do que o relatório que eu acabei de falar dessa avaliação. E esse relatório, ele é mensal, ele também pode ser lançado no e-social. Por quê? Porque hoje a gente sabe que esses riscos, eles são feitos, esses acompanhamentos, vias de regra, justamente para que você tenha como provar para o Ministério do Trabalho, Fazenda, que hoje são 4 órgãos que fazem a fiscalização, que são Ministério do Trabalho, Fazenda, Caixa Econômica e INSS. Anteriormente, só quem fazia isso era, eu acredito que se eu não tiver me falha na memória, era a Secretaria de Fazenda. Hoje existe 4 órgãos fiscalizadores que já fazem essa parte de fiscalização. Então, quando a gente está falando de risco, a gente está falando disso, a gente está falando do gerenciamento, a gente está falando do acompanhamento, da prevenção. E o que é eliminar? Eu elimino? Talvez eu possa eliminar. Se eu não conseguir eliminar, eu consigo reduzir? Consigo reduzir. Se eu consigo reduzir, eu consigo manter a qualidade e consigo manter a função do meu colaborador e ele não vai adoecer. Então, eu consigo prevenir, eu consigo fazer a prevenção de risco dentro da empresa. Aqui é um exemplo de prevenção. Tem alguns exemplos que eu citei aqui. Eu acho que basicamente foram 2 exemplos. Foi um de treinamento e um com ginástica laboral. Quando a gente se refere ao treinamento, você está se referindo ao colaborador informado dos riscos mapeados. Esses riscos é feito um treinamento em cima deles, e aí esses protocolos de como vai ser tratado é feito também em cima desse mapeamento, e é voltado totalmente para aquelas funções as quais foram analisadas ou foram avaliadas, para que esses riscos sejam reduzidos. Então, aqui é um exemplo de um treinamento que foi realizado e você dá um certificado para o colaborador em prol daquilo que ele fez. Ele fez o treinamento, então ele recebe o certificado ali com a quantidade de tempo que foi feito o treinamento e isso vai servir também para ele comprovar que ele fez o treinamento. Um outro exemplo é a prevenção de risco no ambiente de trabalho. Aqui é a ginástica laboral. Porque existem 2 formas de você fazer esse treinamento. Hoje eu costumo dizer que quase 3, mas tem uma que essa daqui, no caso, você pode fazer ela online, onde você pode enviar o link para o colaborador, para a empresa, e o colaborador repete os movimentos com um vídeo gravado dentro de uma plataforma, onde ele fica lá disponível e consegue fazer isso.
Ah, Neide, quais são os benefícios disso para a empresa? Muitos. Um deles é a economia no valor da ergonomia que ele iria aplicar nessa prevenção de risco. Porque o presencial hoje, ele fica, para você fazer ele online ou remoto, no caso através de um vídeo, de um link, você reduz aí de valor, de custo, até 50% do valor. Então, essa redução ela é bem significativa para uma empresa que tem muitos funcionários e que precisa, por obrigatoriedade, fazer a prevenção de risco e, diga-se de passagem, tem a mesma eficácia que você faz presencialmente, porque você consegue ter aí toda aquela parte do diagnóstico, do acompanhamento, da prevenção, do acompanhamento da prevenção e da avaliação quantificada mensal, onde esse colaborador vai fazer isso. Então, existem planos hoje que eles são só para a parte ergonômica de prevenção de risco totalmente online, onde a empresa pega, manda um PGR, a gente analisa o PGR, é feita a análise em cima do PGR, o protocolo é montado em cima do PGR ou da avaliação ergonômica preliminar e ele recebe o protocolo com o orçamento e tudo de como vai ser o contrato, vai ser realizado. Então, tem como fazer isso de forma totalmente online, onde ele fica lá, a empresa e o técnico de segurança do trabalho fica responsável, ou o gestor imediato pode fazer também essas cobranças. E essa quantificação de risco, ela é do mesmo jeito como se estivesse presencialmente. Então, tem como fazer de forma remota também. Muito obrigada ao Piauí Original por ter me dado a oportunidade de fazer essa palestra, né? Hoje a gente está falando da prevenção, da promoção no ambiente de trabalho, né? Promover o ambiente de trabalho com mais qualidade de vida e saúde. Então, aqui são os meus contatos, os contatos do Terapia Continuada, né? A qual eu desenvolvo a plataforma e a plataforma onde as empresas podem fazer a contratação e podem também fazer a ginástica e a prevenção de risco laboral por lá. Então, muito obrigada.